E se aqueles dias não fossem abreviados, não falei? Oh Deus, 24 de São Mateus e 22. Agora eu vou esperar vocês abrirem a Bíblia. Eu vou começar essa pregação, e isso aqui vai dar para sexta-feira, para até domingo pela manhã, porque inclui muitas coisas que ocorreram na abertura dos 7 selos. Por isso vamos passar por aqui. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Senhor Deus, nós estamos numa noite de oração, e o Senhor tem feito algo tão grande por nós, de nos ter tirado do mundo, não só tirado de lá, mas nos separado e nos santificado e nos dado o seu Espírito para viver e para servir o Senhor. Nos dê graça nesta noite para absorver em nossas almas aquilo que o Espírito Santo quer que nós tenhamos conhecimento, aquilo que o Espírito deseja que a nossa alma seja cheia. Pai, nós não somos absorventes, nós não somos aquelas pessoas, nós somos absorventes da palavra e não repelente da palavra. Por isso pedimos, Senhor, com coração contrito e desejando ouvir o Senhor, fala conosco nesses poucos minutos, para que possamos ter, ó Deus, a nossa vida alinhada com a sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pode sentar, irmãos. Primeiro, eu quero relatar rapidamente aqui uma pesquisa que foi feita na Universidade da Califórnia, falando de tempo abreviado, remir o tempo. Não é que uma hora vai passar a ser 40 minutos, e que um mês vai passar a ser 20 dias, e que um ano vai passar a ser 200 dias. O tempo continua exatamente dentro do seu calendário. O tempo. Mas aquilo que era para ser feito em 1 hora se faz em 1 minuto. Aquilo que é para ser feito em 1 mês se faz num dia. Aquilo que é para ser feito num ano se faz num mês. Isso é fazer o quê? O que o Senhor disse, abreviar o tempo. E eu estava falando com o Davi agora há pouco ali, essa questão. Essa pesquisa foi o seguinte, tomaram 200 alunos da universidade e dividiram em 4 grupos. E tinha ali 40 perguntas para ser respondidas. Deram um tempo, exatamente um tempo adequado para um grupo, o tempo calculado exato. Então, dentro daquele tempo, os 50 alunos responderam. Depois diminuiu o tempo para 40 minutos para um grupo. Reduziu para 30 minutos. Reduziu para 25 minutos. O grupo que fez dentro do tempo determinado teve 30 respostas certas. E os demais grupos foram caindo para 25 e assim sucessivamente, até
o último grupo. Os que responderam com menos tempo tiveram mais chance de errar. E o que responderam dentro do tempo teve um melhor aproveitamento. É uma pesquisa que foi feita recente. Agora, por isso que as pessoas, hoje você não consegue ver um vídeo de meia hora. Ninguém, se você fizer um trabalho de meia hora por na internet, você está perdendo seu tempo. Ninguém fica meia hora para ouvir, para ver. Por que os programas de rádio acabaram? Não tem mais nenhum proveito dele, não dá nenhum resultado mais. Ninguém para ouvir. Por isso foi dizimado. Nós não temos nenhum programa de rádio nesse país. E os programas que são feitos, vídeos colocados na internet, são feitos vídeos de 2, 3 minutos. Porque se passar de 5, o povo já não vê. Não para ver. Então, isso significa... E outra coisa que o cientista falou, quando as pessoas vão fazer um trabalho que realmente ele precisa fazer para a universidade ou para a escola, qualquer outra coisa, ele coloca a matéria na metade do vídeo, outro lado do vídeo põe um entretenimento, põe um jogo, um entretenimento, para ele conseguir passar aquele tempo vendo a matéria, e aquele entretenimento vai conseguir ele fazer com que ele aguente ali o tempo determinado para estudar aquela matéria. Se não tiver um entretenimento na meia tela, ele não consegue ficar até o final da matéria, porque às vezes a matéria é extensa. Isso então trouxe a abreviação do tempo, diminuindo o tempo. Isso que o Senhor falou. Se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Por isso que o que está sendo feito hoje, se fosse para fazer dentro da linha do tempo, só daqui 1000 anos a ciência chegaria onde ela chegou hoje. Só daqui a 1 milênio que a tecnologia chegava ao seu desenvolvimento, se fosse para fazer dentro do tempo. Para simplificar, lá para a década de 60, você não tinha internet. Eu nem sei quando a internet foi inaugurada no Brasil. No seu tempo, mas não faz tanto tempo, né? Só que ela desenvolveu muito rápido, né? Se você quisesse falar com um parente seu lá do Nordeste, do Norte, você tinha que escrever uma carta, selar essa carta e colocar no correio. Aproximadamente uns 30 dias a carta chegava no Norte. E aquele seu parente ia ler e ter informações do que estava acontecendo com você. 30 dias depois ele recebia a carta. Hoje, se você quiser passar as informações para um familiar do Nordeste, ou outro país, por mais distante que ele seja, você digita um texto, envia para ele, ou pelo Facebook, ou pela WhatsApp, ou qualquer outra plataforma, e dentro de 5 minutos a menos ele sabe tudo o que está acontecendo com você. Isso foi que aconteceu, o tempo abreviado. Por isso, eu passei isso para o lado espiritual, que as pessoas não param para ler a Bíblia. Que aqui exige tempo, concentração e exige exame. Você não vai ler como se lê uma notícia no jornal. Você vai lê-la meditando. Por que as pessoas não oram mais como antigamente? Porque não tem mais tempo para ficar 1 hora ou 1 noite na presença de Deus. 5 minutos, chega, deu, já orei o suficiente. Isso
está exatamente no texto que nós lemos. Por isso que se faz a pergunta, por que tem tantas pessoas hoje que têm essa doença, essa síndrome chamada TDAH, como é que é? Isso mesmo? Déficit de quê? De atenção. TDAH. Por quê? Por que tem uma avalanche de crianças nascendo hoje com a síndrome do autismo? Que no meu tempo não existia autista. Assim, muito esporádico, você via falar de um assim, mas coisa mais rara que tinha. Hoje, só na nossa igreja, tem 4 ou 5, no grupinho de 100 e poucas pessoas. Para você ter uma ideia, por que isso acontece? Por que está acontecendo isso? Por que as pessoas hoje não conseguem ser espirituais e parar para ouvir a palavra, ou tirar o tempo dela, sacrificar o seu tempo para vir à casa do Senhor para um tempo de adoração? Exatamente isso que nós acabamos de ler. Este tempo que o Senhor falou, abreviado, tempo abreviado. Por isso que a falta de conhecimento, a falta de entender o plano e o propósito de Deus, que as pessoas, elas estão arriscando a sorte com a vida eterna. Vida eterna é a maior coisa que você pode adquirir. Não há nada maior do que vida eterna. Só tem vida eterna os que estão em Cristo, pois só Ele tem vida eterna. E por um outro lado também, todos que não estão em Cristo irão perecer. Não vai ter vida eterna. Pode ser o que ele for, não vai ter vida eterna. Mas como as pessoas nunca experimentaram esta vida, eles ficam aventurando. Eu nunca vi esse filme. Quando ele passar, eu conto para você. Eu nunca vi esse filme, eu nunca vi essa história se cumprindo. Quando ela passar, eu vou contar para você como que é. Mas isto não vai funcionar, porque você não vai ver essa história. Você tem que crer nessa história divina para você entrar do outro lado. Deus permitiu Paulo estar lá e encontrar o povo dele. Deus permitiu o irmão Branham estar lá e ver o povo dele lá com vida eterna. Ele experimentou, o profeta, ele experimentou vida eterna. Ele esteve lá em um corpo que não era aquele corpo mortal, porque ele viu o seu corpo deitado lá na cama pela manhã, e ele estava do outro lado, em um outro corpo. Por isso ele pôde abraçar aquelas irmãs, porque aquele corpo não tinha glândula sexual. Era perfeito aquilo. Ele teve essa experiência, e veio e contou para mim, contou para você. Agora, ou você crê, ou você duvida. Eu acredito que nenhum homem sã consciência falaria que foi na eternidade e voltou. Nenhum homem faria isso. Em sã consciência, nem que não fosse um crente. Ele não faria isso, de chegar e contar: eu estive na eternidade, eu encontrei os que têm vida eterna lá, eu peguei nas mãos deles, eu os abracei, eu senti eles, como posso te sentir aqui. Isso significa, então,
que eu não estive na eternidade, eu vim da eternidade. Você não esteve na eternidade, você veio da eternidade e está aqui no tempo. Mas Deus trouxe para nós evidências da eternidade, para você crer, e mostrou o caminho, como chegar na eternidade. Ele deu para nós, como se diz, um manual de vida eterna. Então, você examina o manual de vida eterna, que é a Bíblia Sagrada. Então você vai ver que Jesus Cristo, ele esteve num corpo do tempo aqui. Nasceu de uma virgem e ficou 33 anos aqui na terra, tá? Sujeito ao tempo. Mas ele veio da eternidade. Assim que a vida dele terminou aqui, ele voltou para a eternidade. E quando ele voltou para a eternidade, ele entrou no tempo e provou: olha, eu estou na eternidade, eu não tenho mais um corpo mortal. Ele foi à sua igreja, ele foi aos seus discípulos, e por fim 500 pessoas o viu subir para o céu. Então ele foi da onde ele veio e voltou aqui e provou que há uma eternidade, há um lugar que a morte não pode chegar, há um lugar que não pode chegar o tempo, porque o tempo é uma arrumação do diabo. Porque se não houvesse o tempo, não existia pessoas morrendo, porque o tempo te traga. E o tempo passou a existir por causa do pecado. E por isso que para você passar para a eternidade, você tem que vir através do tempo para chegar na eternidade. Só que você já esteve lá, num pensamento de Deus, num atributo, e você tornou-se uma teofania, que é um corpo que te espera lá, e aqui Deus enviou a sua palavra para provar que você existe do outro lado. Que do outro lado é 1000 vezes mais real a vida do que esta vida aqui. Aquela vida é perfeita, e Deus enviou a sua palavra, enviou os seus profetas, Deus enviou a Jesus Cristo para mostrar que você tem uma vida do outro lado, que você veio de lá e está retornando para aquele lugar. Amém? O profeta disse na mensagem escolhendo uma noiva, parágrafo 153 de diante: a igreja tem se tornado nesses dias, com sua realização, como todas as outras realizações feitas pelo homem. Está se tornando científica. A igreja está se tornando científica. Estão tentando fazer uma igreja científica pela atração de pinturas e grandes torres. É o mesmo ruim que os pentecostais tenham entrado nessa rotina. Vocês estariam em melhores condições com um pandeiro na esquina e o Espírito de Deus em redor de vocês, porém vocês estão tentando se comparar com o resto deles, porque se denominaram, foi o que causou isto. Está vendo? As igrejas estão tentando ser científica. Apareceu a matéria hoje de um cientista. Matéria verdadeira, não é fake, tá? Eu, quando falo com vocês, eu primeiro vou na origem da matéria, estudo a matéria. Se eu não acho, tem um outro irmão que me ajuda, e vamos pesquisar se aquilo é real ou é um fanfarrão que fez aquilo. Enquanto eu não tenho exatamente apurado que a matéria é verdadeira, eu não passo para a igreja, para depois passar um assunto para vocês, e vocês depois ter que voltar atrás, porque o assunto não foi verdadeiro. Esse cientista veio agora, recente. Isso eu vi essa matéria hoje, que enviou foi um pastor.
da mensagem, ele prova cientificamente, que o texto do cientista é esse, ele prova cientificamente que o caso do Jardim do Éden não foi uma maçã. Isso que ele diz assim, ó, o Jardim do Éden não foi uma maçã. Aí ele abre o texto dele, ele prova cientificamente que o Jardim do Éden foi um ato sexual. Li isso hoje. Pois bem, aí o profeta fala assim, igreja, corra, senão a ciência vai descobrir Deus antes de vocês. É isso? Você já leu isso? Igreja, corra, senão a ciência vai encontrar Deus primeiro que vocês. Disse o profeta. Só que há 60 anos atrás, ou mais de 60, foi em 56 que o profeta pregou a semente da serpente. Mais de 60 anos. Nós temos um cientista que desceu do céu para falar para nós que aquele caso não foi uma maçã, que aquele caso foi um ato sexual. O nosso cientista que desceu do céu, porque lá estava o seu ofício profético, que tomou o William Branham aqui, para trazer esta grande verdade. Passando quase 70 anos mais tarde, aparece um cientista agora para dizer que o caso do Jardim do Éden não foi maçã, mas foi sexo. Só que nós sabemos disso, desde que a mensagem chegou para mim, e o profeta trouxe isso em 56, para você ter uma ideia. Agora a ciência chegou lá, mas agora a pergunta é essa, irmãos, as igrejas chegaram lá? Você chegou lá e sabe dos acontecimentos lá do Éden, de Gênesis 3,15? O povo que tem um profeta sabe. Agora a pergunta é essa, o assembleano sabe, o batista sabe, o metodista sabe, o mundo religioso sabe? Não. Então a ciência passou eles faz muito tempo. A ciência só não pode passar uma igreja revelada, que ela não está na esfera natural, ela está na esfera sobrenatural. E se nós crermos no sobrenatural, o sobrenatural manifesta em nosso meio. O sobrenatural não manifesta só na vida daqueles que não creem no sobrenatural. Deus só não realiza muitas coisas porque as pessoas não creem da maneira que devia crer, pois não há nenhum diabo que pode impedir a Deus de realizar a sua obra quando tem alguém para crer. Tinha alguém para crer, como teve um dia um Elias para parar o céu, tinha alguém para crer, para um dia fazer a fornalha da Babilônia apagar, esfriar. Tinha alguém para crer, sim, tinha alguém para crer que o Mar Vermelho abria, que o Jordão abriu, tinha alguém para crer que Jericó ia ser destruída. Sempre teve alguém para crer. Deus sempre teve o Noé na terra, teve um Abraão na terra, teve um Enoque na terra. Deus sempre teve alguém para crer. E quando você crê, o diabo tem que sair da frente e algo sobrenatural vem em nosso encontro. Vem ao nosso encontro. Agora, deixa eu entrar no meu texto aqui. Vamos lá. Lembre-se, à medida que o homem conquista o progresso pela ciência, ele está matando a si mesmo a cada dia. Não é por acaso, não é? Quando inventou a pólvora, olhe o que ela fez. Pólvora é enxofre, né? A base dela é enxofre, explosivo. Olha o que a pólvora fez. Quando inventou o automóvel, ele matou mais do que a pólvora. Agora ele conseguiu uma bomba de hidrogênio.
o que será que ele vai fazer com isto? A pólvora, depois o carro, o profeta abreviou, depois vem o avião. É difícil ter um acidente aéreo, mas tem também vai gente para o espaço que não acaba mais, né? Então, inventou o carro, o avião, a pólvora, só para matar. Só para matar. Você tem um cálculo de quantas pessoas morrem em São Paulo só, em acidente automobilístico, por ano? Eu não vi estatística, mas é muita gente. Isso é ciência. Isto é a ciência. E assim a igreja, à medida que tenta conquistar pela ciência, por esquemas feitos pelo homem, ela o está levando para mais longe de Deus e para a morte, mais do que estava no princípio. Isso mesmo. Não escolha sua igreja do mesmo modo que você escolheu sua esposa. Está vendo? O que a ciência fez para ela, o que a ciência fez para ela? Foi uma maravilha. Porém, é melhor que você fique longe da sua igreja nisso. Ele fez pinturas, pôs todas essas outras coisas, escolha pelo caráter da sua palavra. Agora, comparemos a noiva natural de hoje com a assim chamada igreja noiva de hoje. Compare uma da outra, uma mulher que vai se casar hoje. Isso aqui é um assunto que vou tratar posteriormente. Agora sim, veja bem. A mensagem que nós vamos ter um pouquinho de tempo nela só nesta noite é: fazendo uma obra para Deus. Eu quero ler o texto para vocês. Em Tucson, seus grandes observatórios tiraram a foto disto lá em cima. Continuam admirados com o que aconteceu. O que é isto? Eles continuam colocando nos jornais. Sabe alguém algo a respeito? Como pode isso acontecer? Não há nevoeiro lá em cima, não há ar, não há nuvem, uma altura de 30 milhas no ar. Haverá sinais sobre os céus. A Bíblia diz que haverá sinal no sol, na lua, não é isso? Eu tenho aqui anotado Lucas capítulo 21. Agora veja, o Filho do Homem revelará a si mesmo outra vez, e será revelado a si mesmo, e o mundo parecerá Sodoma e Gomorra. Irmãos, não sejais ignorantes, as coisas espirituais, examinai as Escrituras, pois você pensa, nela você tem vida eterna. Não elas que da palavra testificam, são elas que da verdade testificam as coisas e as quais Deus está fazendo nesta hora. Agora vigiem. Os que possuem o Espírito de Deus esperam por estas coisas. E quando eles veem estas coisas, eles creem nessas coisas. Jesus disse: ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o tenha enviado.
E tudo que o Pai tem me enviado, todo que o Pai tem me enviado, Ele, a palavra, virá a mim. Tenho sido muito grosseiro nesta manhã. Eles esperam no Senhor, esperando. E quando eles esperam, eles veem aquela promessa de hoje sendo vindicada. Ela renova a fé deles em sua palavra, porque Ele prometeu fazer isto e aqui está fazendo isto. Então não há dúvidas, Deus fala a sua palavra. Fala primeiro então o Espírito, o qual faz coisas as quais a palavra diz que Ele faria. Temos bastante personificações, nós continuaremos a ter muitas delas, porém, de coração sincero, tentando fazer coisas desta maneira e daquela maneira. Mas veja o que aconteceu. Pessoas colocam suas mãos, então, elas colocam suas mãos nisto, então elas morrem. Tem mais 2 parágrafos aqui para abrir esse assunto. Eu penso hoje, se todas as nossas reuniões e as grandes cruzadas e reavivamentos, se nós não temos enchido a arca dos metodistas, a arca dos presbiterianos, a arca dos batistas, a respeito da arca de Cristo, a palavra, e se a noiva tem que ser a palavra, então ela é para ser de Cristo parte do noivo, ela tem que ser a palavra, não a palavra para o seu, não a palavra para o seu dia, a qual Ele prometeu que seria neste dia, a palavra deste dia, a qual Ele prometeu que seria neste dia. Disse Ele, enviou sua palavra adiante para moldar sua noiva e fazê-la. Espero que vejamos isto. Não ponha algo em sua própria ideia. Agora, não tome ideia de alguém. Tome a palavra vindicada aqui. A Bíblia diz: Deus tem prometido em sua palavra como Ele escolheria a sua noiva neste último dia. Você sabia disto? Ele prometeu isto. Como Ele faria isto? E isto através de seu plano original, escolhendo Cristo, escolhendo o tempo, escolhendo a estação. Ele não pode perder isto em sua noiva, porque ela faz parte daquela palavra. Ele não pode escolher isso através de uma denominação, quando ele não escolheu Cristo através de uma denominação. Veio Cristo para uma denominação? Não. Veio ele através de uma denominação também? Não. Eles o rejeitaram. Bem, então é isto que as denominações fizeram. Então, quando ele escolhe uma noiva, pode vir ele de qualquer outra maneira, como ele trouxe Cristo aqui, através da palavra dos profetas. Como ele se identificou quando ele veio, através de um homem, com o espírito de Elias, sobre ele, vindo do deserto. Como ele identificará a sua noiva? Ele prometeu em Malaquias 4 a mesma coisa antes dele destruir a terra, como foi nos dias de Sodoma. Agora, como
o que eu li aqui, o profeta está dizendo, como que Cristo veio? Cristo veio e cumpriu a palavra de cada profeta. Foi a palavra que os profetas profetizaram que trouxe o Messias. E quando o Messias aparece, entra em cena, sai um homem do deserto. Ele não estava atualizado com as religiões. Por quê? Porque ele foi para o deserto com 9 anos. Voltou com 30 anos. Quantos anos ficou no deserto? 21. Então, ele não estava atualizado quantas igrejas tinha, quem era o rei, quem era o sacerdote, e que nome as igrejas tinham, como fariseu, saduceu e assim por diante. Ele não sabia, ele só conhecia uma coisa: a palavra falou com ele lá no deserto. Ele foi o último profeta do Antigo Testamento. Isaías disse que uma virgem iria conceber. Isaías disse que o menino se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías falou que ele seria crucificado. Isaías falou que ele ia reinar sobre as nações. Então Isaías teve uma história completa da vida de Cristo, desde o seu nascimento até no milênio. Tudo isso Isaías cobriu no seu livro. Aí vem Miqueias e vem os Salmos, tudo falava dele. E a palavra foi se cumprindo em cada episódio. Cada profeta que levantava era uma parte da vinda, a primeira vinda de Cristo. Cada profeta que surgia era uma parte da primeira vinda de Cristo, e outros iam até do outro lado. Mas quando Deus vem à terra, houve algo impressionante. Veja bem, quando Maria vai visitar Isabel, ela já tem o Messias no seu ventre. Foi isso, verdade? Isabel era mulher de um sacerdote. Recebeu a promessa do mesmo anjo, de Gabriel. Maria não tinha o filho de um sacerdote dentro dela. Maria tinha o Filho do Deus Altíssimo dentro dela. Essa era a diferença do filho do sacerdote para o Filho de Deus, que era o Senhor Jesus Cristo. Agora, esta mulher que tinha o Cristo foi visitar exatamente a mulher do sacerdote Zacarias. E quando ela visita a sua prima Isabel, Isabel escondia a sua gravidez e tinha que o menino estava morto porque não fazia movimento. Mas quando essas duas igrejas se encontraram, o profeta saltou no ventre de Isabel. Quando Cristo chegou exatamente aqui, nesta era, neste tempo, nas igrejas, os eleitos saltaram, regozijaram, porque a palavra veio de encontro com a sua alma eleita. Vocês podem absorver isto. O filho de um sacerdote, que seria o profeta que apontaria a ele, que anunciaria o Cordeiro, e o Filho de Deus, os dois na mesma situação, um no ventre de Isabel, outro no ventre de Maria, os dois dentro de uma mulher. Aí está Deus dentro da sua igreja, tá?
Aí você vê um profeta também em outra igreja, mas estavam afinados um com o outro. Era o mesmo anjo que tinha feito a promessa, o mesmo anjo Gabriel anunciou a vinda dos dois. Então, aqui está Cristo novamente, na sua segunda vinda, no ventre, na alma de uma mulher escolhida por Deus. Maria era conhecida? Não. Maria era filho ou filha de gente importante? Não. Maria carregava, assim, por exemplo, ela carregava o nome de um rei, de uma família de rei? Não, no momento não. Ela era da casa de Davi, simplesmente uma virgem da casa de Davi. Ela, no momento, ela não tinha nenhum respaldo na sociedade e nem na religião. Era uma moça que não se fazia conhecida na cidade, não causou nenhum impacto na sociedade religiosa, não causou nenhum alvoroço nas igrejas, porque simplesmente foi uma mulher recusada, desprezada, deixada de lado, uma mulher que carregava uma gravidez duvidosa. Só isso. Ninguém se importava com aquilo. Mas o Messias, o Cristo, o Senhor que desceu da glória, o Senhor que se despojou da sua glória, o Senhor que deixou os céus e desceu para entrar no ventre escuro de uma mulher e ficar ali o tempo exato para ele nascer. Ninguém sabia, era um mistério, e esse mistério continua. O Senhor veio, abriu a palavra, abriu os mistérios, soou os trovões, o Senhor desceu no monte pôr do sol. Ninguém sabe de nada, mas tem uma mulher que sabe que o filho está no seu ventre. Amém. Tem uma mulher que sabe. Uma mulher que está gestando, não sabe que está grávida, ela tem uma debilidade, ela tem uma insanidade. Entendeu? Porque o sintoma é claro. O sintoma de uma gravidez é muito claro. Você teve com o seu marido, no tempo exato, o tempo da mulher, e você sabe que algo está acontecendo, as reações, o seu corpo, ele começa a se modificar, e você começa a ter reações diferentes de uma mulher que não é grávida. Essas são os sinais de uma gravidez. O que está nela é exatamente isso. Ela tem sinais que o Cristo está nela. Ela tem sinais que é portadora da palavra. Houve uma mudança no seu corpo, houve uma mudança na sua mente, houve uma mudança no seu entendimento. Se nós temos o Espírito Santo, houve uma mudança. Depois, o homem sai do deserto. Eu li isso aqui, vocês ouviram. Tinha um outro profeta na terra. João tinha 6 meses de diferença de idade. Era mais velho. E esse profeta disse: eu tive um sinal. E quando esse sinal se manifestar, eu vou dizer para vocês que o Cristo está na terra, que o Messias está na terra. João voltou do deserto e pregou. Tinha uma igreja que acompanhava João. João formou discípulos. Tinha uma pequena igreja que cria em João.
que era o profeta, e ele era o Elias daqueles dias, São Mateus capítulo 17. Ele era o profeta. Mas João não abriu a boca, não apontou ninguém, ele não era um curioso, ele não ia arriscar apontar uma pessoa errada, ele não podia apontar a pessoa errada, ele tinha a incumbência e a responsabilidade de apresentar o Messias, a palavra. Amém. E de repente um dia, enquanto João estava batizando lá em Enom, batizando lá no Rio Jordão, entre a multidão aparece um homem e pede para que João o batizasse. João olhou para ele e disse: eu que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim para que eu te batize? Jesus só disse uma palavra para ele: importa que toda justiça seja cumprida. Significa, eu tenho que se fazer como os pecadores. Só um pecador batiza. Eu estou recebendo o pecado do mundo sobre mim. Eu vou me batizar para ficar exatamente igual a qualquer outra pessoa que precisa de batismo. E João o batizou e cumpriu-se a palavra, cumpriu-se a justiça. Quando Jesus sai da água no meio da multidão, então João viu o sinal. O sinal que Deus disse que viria sobre ele. Desceu um pilar de fogo. Aquele pilar de fogo se desenhou como uma pomba e desceu sobre Cristo. Aí disse: este é o homem, este é ele. E pegou o seu dedo e apontou: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não tinha mais dúvida que ele tinha encontrado o Messias. Não tinha mais dúvida que agora estava cumprido. Todo o gozo de João era isto: o meu gozo está completo, disse João, então meu ministério está encerrado. E foi quando ele foi decapitado por Herodes, porque o seu ministério estava encerrado, ele disse: o meu gozo está cumprido. William Branham, quando ele abriu a palavra, ele disse: o meu gozo está cumprido, o meu ministério está acabado. A pessoa que viria para que eu apresentasse está aqui, o Cristo, o Filho do homem, revelado em sua palavra. Então, o mesmo profeta, lá da primeira vinda era Elias, e da sua segunda vinda também é Elias, e ele apresentou a Cristo para a noiva, apresentou a Cristo aos eleitos. Então a mensagem apresenta a Cristo, a mensagem te dá o Espírito Santo, a mensagem te faz um verdadeiro cristão, a mensagem ela te tira da condição terrena baixa e te coloca numa posição muito alta na presença de Deus. E as pessoas têm que olhar para cima para ver na altura que você está voando na palavra. A palavra te levou com o voo de águia e você está voando às alturas da palavra. Por quê? Porque ele te levantou da baixeza deste mundo, te levantou das religiões, te levantou das concepções religiosas, te levantou da incredulidade, te levantou do mundo religioso, e você está voando exatamente no mesmo voo que o profeta voou, amém, às alturas. E por isto, o que o profeta disse, terminando essa parte aqui, o profeta disse: recordem, Sodoma queimou, bem, este mundo é para ser queimado, assim disse Jesus. E será o tempo que, como o capítulo 17 de Lucas, verso 30, diz: como foi nos dias de Sodoma, o Filho do Homem há de se manifestar. Então o que aconteceria? De acordo com Malaquias,
Ele queimará a terra outra vez, e os justos no milênio andarão sobre a cinza dos ímpios. É isto o que está por vir. Mas antes que isso seja estabelecido, a terra seja queimada, a terra seja destruída, Deus vai fazer uma obra que está manifestando em nosso meio. O que Deus disse para o irmão Brana, e quando o irmão Brana teve a experiência da criação dos esquilos, a experiência de falar a tempestade, tá? Agora, o irmão Brana era profeta para profetizar acontecimentos presentes e futuros. O irmão Brana era profeta vindicado, um profeta na essência da palavra, não era um dom, era um profeta no seu ofício, para apresentar o Messias, para ser portador do Messias, o Filho do Homem. Quando ele falava, vai ser como nos dias de Sodoma, aqui está Sodoma. Vai ser como nos dias de Noé, aqui está os dias de Noé, bem diante de nós. Mas ele disse que esses dias, a noiva, como Abraão estava separado de Sodoma, a noiva estaria separada pela palavra. Quem te separa é a palavra. Quem te separa é a palavra, e a palavra é Cristo. E quando nós concebemos a palavra, ela entra nesse quartinho aqui, ela entra nesta tenda, que é o seu coração. Quando ela ancora aqui, você se torna a casa de Deus, tabernáculo de Deus. E se você é esse tipo de pessoas na terra, esta palavra que criou pão, que criou peixes, que parou tempestade, ela fará a mesma coisa através de cada um de nós que tem esta palavra. Esse é o tempo da palavra, essa é a hora da manifestação da palavra. Esse é o momento de você falar com Deus da maneira mais simples, e você vê Deus puxando esta palavra e trazendo o que você disse à existência. Nós pregamos muitos anos, e nós tínhamos uma maneira errada de crer na palavra falada. Mas hoje Deus tem nos dado experiência com isto, exatamente experiência com isto, e isto não é uma pessoa especial. É a quem Deus escolhe para aquele momento, para aquela hora, tá? Como disse o profeta, eu não faço nada, eu só estou perto quando Ele faz. Assim, quando Ele está por perto, você também pode fazer. Amém. Deus abençoe, vamos orar.